pessoal! Vamos continuar estudando sobre o fundamento axiológico dos direitos humanos? Bom, então, apesar, de discordâncias, Nietzsche é geralmente identificado como o precursor do relativismo, porque ele afirmava que a realidade seria dinâmica, regida pela vontade de poder, de modo a ainda existir, então, uma organização pré-estabelecida. Então, o caos e o acaso estariam sempre operantes na realidade, prevalecendo o mais forte. Então, na ótica de Nietzsche, as coisas não ostentariam a existência em si, mas sempre se subordinariam às relações de poder que existissem, Então, a partir das ideias de Nietzsche, prevaleceu de início, no estudo dos valores, a visão relativista, a qual desconsidera de que haja quaisquer valores absolutos. Então, dessa forma, a axiologia, ora se encontrava sujeita à psicologia, quando a teoria por base era a consciência individual, ora estava subordinada à sociologia, fulcrando-se na consciência coletiva. Então, o relativismo assumiu, com o decorrer do tempo, ainda de diversas outras formas, mas em todas elas era sempre a ideia central da inexistência de valores universais ou atemporais. Então, dessa forma, com alguns os pensadores, o que se pretendeu foi essa negação radical de qualquer invariante axiológica, ficando o homem, de certa forma, anarquicamente entregue à sua ilimitada liberdade, onde os valores seriam relativizados. Então, cabe a gente destacar aqui que o século XIX era um ambiente especialmente fértil para o desenvolvimento do relativismo. Isso se deve, como causa principal, o advento do positivismo, que ensejou a consagração desse método empírico de descoberta e o surgimento, forte ideia na época do progresso ilimitado da humanidade em razão do avanço da ciência. Então, nesse contexto do avanço da ciência no século XIX, o direcionamento do conhecimento tão somente aquilo que fosse realmente científico, aquilo que realmente fosse possível de explicação, Então, é bom a gente registrar que o pensamento relativista, ele encontra força até os dias de hoje, haja vista que tem uma crise de fundamentos, que a humanidade estaria enfrentando. Então, bom, mas notadamente, com o historicismo vai destacar, essa perene mutabilidade das condições históricas e com o fato também do multiculturalismo, que a gente vai estudar posteriormente mais a fundo, o multiculturalismo, vai mostrar, revigorar a ideia da inviabilidade de se alcançar uma visão universal e definitiva da realidade e, portanto, também a inexistência de valores absolutos a serem concebidos como fundamento. Bom, tudo bem até aqui? Bom, então agora vamos contrapor esse relativismo axiológico do século XIX com a noção universalista axiológica. Bom, os contornos dessa ideia de universalismo axiológico, podem ser visualizados em Kant, como a gente disse, com a elaboração desse conceito do imperativo categórico. Então, a partir da premissa que haveria um antagonismo entre a sensibilidade e a razão, Kant vai construir a vontade livre de inclinações individuais, a boa vontade, como um guia determinante da moralidade e de modo que pode ser observada por todo ser racional. Então, considerando que a sensibilidade comportaria uma multiplicidade de anseios e em relação às condições pessoais dos indivíduos, não permitindo, então, a obtenção de uma lei moral universal, essa lei moral universal só deveria ser alcançada através de uma razão prática. Então, uma máxima ou regra seria moral quando tivesse a possibilidade de ser universalizada. Então, a visão universalista da axiologia, por outro lado, ela vai emergir com maior nitidez, depois das atrocidades cometidas depois das duas grandes guerras do século XX, e vai ganhar um destaque, entre o tema das variantes em relação à axiologia e a questão do fundamento. Então, a partir disso, com o pensamento fenomenológico, vai defender que, ao contrário dos objetos reais, que são contingentes, os valores eles integram o domínio dos seres ideais, seriam pré-existentes, universais e atemporais. Então,
Bom, então, apesar de que os fenômenos reais são sujeitos à mutabilidade, essa essência ou significação seria permanente e consubstanciando assim o valor e, portanto, o fundamento. Bom, então, basicamente, a fenomenologia vai sustentar que os valores não seriam evidenciados racionalmente, mas sim pela consciência intencional do homem. Bom, então, de acordo com a fenomenologia, o valor vai corresponder ao fundamento. Bom, de forma um pouco diferente da fenomenologia, Miguel Reale vai defender o historicismo axiológico, ou seja, ele vai considerar que o homem é um ser fundamentalmente histórico e ele vai salientar que o reconhecimento dessa historicidade do homem não vai conduzir necessariamente a um pensamento axiológico relativista. Então, a diferença é que para o historicismo, em relação ao relativismo, para o historicismo, os valores pré-existem e são apreendidos pela consciência intencional do homem, né? Um pouco também parecido com fenomenologia, mas sendo o homem o valor fonte de todos esses valores, e os processos históricos são, na verdade, um processo de reconhecimento dos valores e um processo de atribuição de sentido a eles. Bom, então a gente consegue perceber que a ótica universalista da axiologia ela também ostenta importantes defensores, né? Embora sob diferentes perspectivas. E o ponto comum entre essas perspectivas universais vai residir na difícil empreitada de buscar, né, esses valores absolutos universais nessa atual conjuntura de crise, de discussão sobre os fundamentos nesse contexto atual da modernidade. Então, em relação aos direitos humanos, essas visões do fundamento dos valores de direitos humanos podem entrar em conflito. Então, a gente compreende também que uma visão universalista começou também a ganhar força a partir da segunda metade do século XX, com o fim com a Segunda Guerra, e a necessidade, então, essa implementação de direitos, então, tidos como universais. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Próxima aula.